pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a tia Lurdinha, professora de ciências do 4º e 5º ano do Instituto Educacional São José. E hoje estaremos aqui para mais uma aula. E para darmos início à nossa aula de hoje, vamos à agenda, certo? Então, na nossa agenda de hoje, como vocês podem ver, nós vamos trabalharmos as mudanças de estado físico da matéria. Já estudamos matéria, né? Vocês viram que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E como atividade para casa, vocês vão ler os textos, certo? E responder à página 212 do livro Farias Brito, certo? De ciências, ok? Então, dando início à nossa aula, veremos. Na natureza, a matéria, tá certo? Pode se apresentar em 3 estados físicos. Vocês sabiam? Quais são eles? O estado sólido, líquido e gasoso. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos aqui o estado sólido. Nós temos aqui um bloco de gelo, não é isso? Ah, tia Lurdinha, mas no estado sólido é só no bloco de gelo? Não, nós podemos encontrar água sólida nas geleiras, tá certo? Nos icebergs. E o que é um iceberg, tia Lurdinha? Ah, muito bem, boa pergunta. Um iceberg é um grande bloco de gelo que flutua nos oceanos. E por que que ele flutua? Devido ao aquecimento, tá certo? Da temperatura nas geleiras na região. Aí eles vão se descongelando e se desprendem das geleiras, ok? E aí flutuam nos oceanos. Aí dá o nome de iceberg. Nós temos água no estado líquido, certo? Onde podemos encontrar água no estado líquido na natureza? Em vários locais, na torneira, isso, na garrafa da geladeira da nossa casa, nos rios, nos lagos. E no estado gasoso é o vapor de água, certo? Que também pode estar na natureza, como também da chaleira que está fervendo, como vocês podem ver na imagem. Tia Lurdinha, mas a matéria só muda de estado físico? A água? Não. Nós sabemos que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, certo? Então, não é só a água que muda de estado físico. O ferro, por exemplo, ele pode mudar de estado físico? Sim. O ferro, ele, na natureza, ele pode ser encontrado no estado sólido. A barra de ferro, ela tem forma própria, ela se encontra no estado sólido. Mas se eu colocar para derreter a altas temperaturas, ele pode mudar, sim, de forma, não é isso? De estado físico. Ele pode passar de sólido para líquido. E são essas mudanças que nós vamos estudarmos hoje, ok, crianças? Muito bem. Então, nós sabemos que os materiais podem mudar de um estado físico para o outro, dependendo de quê? A tia já até falou, não é? Dependendo da temperatura. Ou seja, essa temperatura aumente ou diminua, certo? Então, essa temperatura ela pode ser para mais ou para menos. Se aumentar, a matéria muda de estado físico. Se diminuir, também, tá certo? Então, de que depende a mudança de estado físico da matéria? Depende da temperatura. Ou que ela aumente ou que diminua, tá certo? Ou seja, do aquecimento ou resfriamento desta matéria. Como, por exemplo, se você pega a água da geladeira, certo? Lá das garrafas, ela se encontra no estado líquido, como a tia já falou anteriormente. Você coloca na forminha ou num copo ou qualquer recipiente e põe ela no congelador da sua geladeira. Depois de algum tempo, você vai lá, ela está congelada. É gelo, não é isso? Ela deixou de ser água de jeito nenhum, não é isso? Ela continua sendo água, só que água congelada. Ela mudou de estado físico? Claro que sim. Ela passou de líquido para sólido, né? Como nós vemos aqui, que é gelo. Gelo é água no estado sólido. Então, ela mudou de temperatura, dependendo de quê? Da diminuição dessa temperatura. Ela estava no estado normal, líquido. Congelou, a temperatura diminuiu. Para que ela possa congelar, ela tem que chegar a 0 grau, não é isso? Abaixo de 0 graus. Então, ela congelou, diminuiu a temperatura. Mas se você tirar essas plaquinhas de gelo, esses bloquinhos de gelo do congelador e colocar sobre a pia da sua casa, depois de algum tempo, você vai observar, será que ela ainda vai continuar o bloquinho de gelo? Claro que não. O que vai acontecer com eles?
eles vão derreter, né? Como nós falamos popularmente. Eles descongelaram. O que aconteceu? Porque a temperatura aumentou em relação a lá dentro do congelador. Em cima da pia, a temperatura aumentou. Então, ele mudou de estado físico, ou seja, passou de gelo, que é matéria sólida, para a água no estado líquido, tá certo? Então, a matéria, como vocês podem ver, ela pode mudar de estado físico, que são as mudanças que nós estudaremos hoje. Então, essas mudanças, elas recebem nomes diferentes. Que nomes poderão receber? Solidificação, fusão, vaporização e condensação. Essas são as 4 mudanças que nós vamos estudarmos hoje durante as mudanças de estado físico da água, tá certo? São essas mudanças. Vamos ver o que significa solidificação. Olha só, a tia colocou aí para vocês observarem uma forminha de gelo, né? Observem que o gelo, quando eu coloco na geladeira, a água, ela se congela. Então, quando a tia falou que eu coloquei a forminha de água dentro do congelador e ela virou gelo, ela congelou. Então, nesse momento aí, ela passou de líquido para sólido. E esta mudança aí, de passagem do líquido para o sólido, é chamado de solidificação. Ou seja, é a passagem da matéria do estado líquido para o estado sólido. Aí é chamado de quê? De solidificação, tá certo? Como, por exemplo, nós temos o gelo, não é isso? Os blocos de gelos que se formam nas geleiras, nas regiões polares, por causa da diminuição. E a solidificação, ela acontece com a diminuição da temperatura, tá certo? Porque como acontece a solidificação? Com a diminuição da temperatura. E o que é solidificação? É a passagem da matéria do estado líquido para o estado sólido. Ok, crianças? Uma outra. Aí eu tiro olha só. Eu tirei o gelo da forminha, coloquei sobre a pia, como anteriormente eu falei, ou sobre a mesa, local qualquer, fora do congelador. O que vocês acham? Essa temperatura em relação ao congelador, quando eu coloquei em cima da mesa, a temperatura aumentou ou diminuiu? Com certeza a temperatura aumentou em relação ao congelador. Então, o que vai acontecer? O gelo vai se transformar em água, ou seja, ele vai passar de sólido para líquido. A esta mudança nós chamamos de fusão. E o que é fusão, tia Lourdinha? Fusão é a passagem da matéria, tá certo? Do estado sólido para o líquido, como vocês podem ver aqui. Ela está se transformando em água novamente, tá certo? Ela deixou de ser água? Não. Mas ela está passando de sólido para líquido. Então, ela está se transformando. Ela está passando de um estado para outro. Então, isso acontece com o aumento da temperatura, ok? Já nós temos também aqui no quarto slide, nós temos a vaporização. Como nós podemos ver aqui, a chaleira está saindo fumaça. Por quê? Porque ela está fervendo, a água está evaporando, não é isso? Aí é chamado de vaporização. E o que é vaporização, crianças? Vocês sabiam que é vaporização? Ah, muito bem. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ah, tia Lourdinha, mas é só a água que evapora? Não. Outras substâncias também podem evaporar, tá certo? Nós estamos estudando mudança de estado físico da matéria. Não é só água que é matéria, ok, crianças? Mas a tia Lourdinha trouxe mais aquele mais presencial, mais próximo da gente, a água, tá certo? Então, a vaporização acontece. O que vocês acham? Com aumento ou com a diminuição de temperatura? Ah, tia Lourdinha, com certeza, não precisa nem responder, não é? Que a água está fervendo. Então, em relação aí, a temperatura aumentou. Então, a vaporização ela é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E isso acontece com o aumento de temperatura. E a vaporização, crianças, vocês sabiam que ela pode acontecer de 2 formas? Ah, tia Lourdinha, de 2 formas? Sim. Ela pode acontecer lentamente, com o calor do sol e o vento. Ou seja, quando você coloca a roupa no varal para secar, mamãe
lava a roupa, tira da máquina, coloca lá no varal, ela está pingando água. Depois de algumas horas, você vai lá, a roupa está seca, não é isso? A água saiu da roupa. O que aconteceu? Nós dizemos que a água evaporou, tá certo? É um tipo de vaporização, ou seja, a vaporização, quando ela acontece lentamente, com o calor do sol e o vento, ela é chamada de evaporação. A tia Lourdinha tem outro nome? Sim. Quando ela acontece bruscamente com o calor do fogo, como está acontecendo aqui, a chaleira está fervendo, ela está acontecendo bruscamente, rápido, né? Muito rápido. Com o calor do fogo, ela deixa de ser ebulição. Aliás, ela deixa de ser evaporação. Ela passa a ser chamada de ebulição. Tá certo, gente? Quando é que acontece a ebulição? Quando ela é formada a evaporação, tá certo? A vaporização passa bruscamente com o calor do fogo e a formação de bolhas. A mamãe coloca a chaleira no fogo para fazer o café. Logo você diz assim: ah, mamãe, a água está fervendo. Por que a água está... Você percebe que a água está fervendo? Porque ela está formando bolhas, não é isso? Muito bem. Então, essa formação de bolhas e a água evaporando bruscamente com o calor do fogo é chamado de ebulição. É um tipo de vaporização. Ok, crianças? Como nós podemos ver aqui, a vaporização acontece de duas formas. Olha só ali. A evaporação é quando acontece lentamente, como vocês podem ver aqui na imagem, a roupa no varal com o calor do sol e o vento, tá certo? Aí é um tipo de vaporização, mas ela é chamada de evaporação. A água está evaporando lentamente com o calor do sol e o vento. Já quando ela acontece bruscamente, olha só ali a água fervendo, né? A fumaça saindo. Quando ela acontece bruscamente com o calor do fogo, tá certo? Ela é chamada de ebulição. Mas eles dois é o mesmo tipo de vaporização, ok, crianças? Então, nós temos também a condensação, que é ao contrário da vaporização. Como, por exemplo, o ciclo da água na natureza, a água evapora com o calor do sol e o vento, não é isso? Vai para a atmosfera. Chegando lá em cima na atmosfera, ela encontra uma camada de ar mais fria. Aí, o que acontece, tia? A água lá se condensa. O que é isso, tia Lourdinha? Condensar significa passar do estado gasoso para o líquido novamente. Ok, crianças? Então, essa passagem do estado gasoso para o líquido é chamado de condensação. E ela acontece quando? Com a diminuição de temperatura. Um outro exemplo bem claro para nós. Se a mamãe está cozinhando, ela tampa a panela, não é isso? Aí aquela fumaça que sai da panela e chega na tampa, a tampa em relação à panela está mais fria. Não é que a tampa esteja fria, mas em relação à panela ela é menos quente. Aí o que acontece? Aquelas bolinhas de água do vapor vai se condensando e vai formando aquelas bolinhas de água. E quando você tira a tampa, se não tiver cuidado, ela cai sobre você. Não é isso? Aquelas gotinhas de água. Por quê? Isso aí é chamado de condensação. Ok? Olha aí o que é condensação. É a passagem da água do estado gasoso para o líquido. E um exemplo bem claro, nós podemos ter no nosso dia a dia, quando a mamãe está fazendo os alimentos, né, cozinhando. A natureza, quando a água evapora, vai para a atmosfera. Aí são exemplos de condensação. E a condensação acontece com a diminuição de temperatura. Ok, gente? Muito bem. Quando o vapor de água é liberado durante o banho e encontra uma superfície fria, por exemplo, pela manhã, quando você vai tomar banho, se no seu banheiro tem o box ou um espelho, você observa que ao momento em que você está banhando, está formando assim uma fumacinha, um monte de gotinhas ficando no espelho, não é isso? Ali é chamado de condensação. É o vapor do seu corpo que aquece a água. E aí, ao encontrar uma superfície do espelho mais fria em relação ao seu corpo, o que ela faz? Ela se condensa. Ou seja, ela passa do estado gasoso, de vapor, para o estado líquido novamente. Certo? Então, observem só.
só revisando um pouquinho, nós estudamos 4 passagens, né, mudanças de estado físico da matéria. Quais foram? Solidificação, fusão, vaporização e condensação. A solidificação e a condensação, elas acontecem com a diminuição de temperatura. A vaporização e a fusão, elas acontecem com o aumento de temperatura. Ok, crianças? Muito bem. Então, observem só. Finalizando a nossa aula de hoje, certo? Eu espero que eu tenha passado para vocês uma mensagem legal. Estudem, tá certo? E leiam as páginas 211 a 213 do livro de Ciências Farias Brito e respondam a atividade proposta na página 212, ok? Beijos e tchau, tchau, e até a próxima.